Estamos iniciando mais um programa de língua portuguesa aqui no UNDEC TV e recebendo aqui a professora Marlise, jornalista, e que sempre tem trazido algumas novidades, algumas palavras interessantes e também uma placa, né? Então essas coisas são colhidas às vezes lá do público, ou às vezes o público também tem mandado. Não é isso, Marlise? É isso mesmo, professor. Então, seja bem-vindo. Olá, muito obrigada. Olá, você que está nos assistindo. Professor, a palavra de hoje, ela gera um pouquinho de dúvida mesmo e nós usamos quase todos os dias. No caso de hoje, eu fui convidada para um almoço e a pessoa disse que seria ao 12:30. Mas o correto seria esse mesmo, 12:30 ou 12:30? Marlise, fazendo aí uma brincadeira, é muito comum as pessoas falarem assim mesmo, né? Convidar, né? Ah, que horas? Ah, 12:30. Que hora que é para estar lá? 12:30. Mas se a gente for analisar bem essa expressão, acaba a gente podendo fazer uma brincadeira, né? Porque se você tem meio-dia, já que o meio-dia são, o dia inteiro são 24 horas, com a noite, né? Meio-dia, então são 12. Então a gente já sabe que são 12. Agora, mais meio, então 12:30, quer dizer, será que ele está querendo fazer, te chamar aí para mais meio-dia? Se for mais meio-dia, seria no mínimo mais 6 horas, né? Então possivelmente você iria almoçar às 18:30. Ia ficar com muita fome, hein? E estaria fazendo uma boa dieta, né? Quem sabe nem precisava de almoçar mais, né? Já ia quase ser um jantar, não né? É isso, para quem é acostumado com jantar, não é isso? Pode ser que você pudesse ficar em dúvida. Mas a gente sabe que a intenção da pessoa quando fala assim é para você chegar lá 12:30, não 12:30. Porque aí se refere à hora, não se refere ao dia em si. Quer dizer, meio-dia são 12 horas e mais a meia hora. Portanto, evite de falar a esse 12:30, porque você estaria cometendo aí um desvio linguístico. Portanto, o certo, o correto é 12:30. Vou até aproveitar, professor, me lembrei aqui agora que às vezes a gente ouve assim que a pessoa está meia cansada, quando é o caso de uma mulher, né? Aí a gente tem que perguntar, né? Certamente é da cintura para cima, né? Porque se é meio-dia e a metade, não é isso? Porque você está meia tonta, não é isso? Meia tonta, meia cansada. Meia cansada, né? Está só a metade dela que está cansada, não é? Aí, porque nesse caso, esse meio é um advérbio, ele não pode variar, certo? Quer dizer, eu estou meio cansado, né? Quer dizer, um pouco cansado, né? Não é a metade. E o advérbio ele não vai variar, não importa se é mulher, se é homem, se é criança. Seria então aí o meio e pronto, quer dizer, você nunca vai estar meia cansada, né? Você vai estar meio cansado, independente de ser homem ou de ser mulher, tá? Mas tem que ter muito cuidado com essa palavra meio, certo? Então, portanto, vamos repetir. Você pode ir para o almoço meio-dia e meia, viu? Porque são 12 horas e mais 30 minutos. Tá certo, então. Não vou chegar para o jantar não, professor. Muito obrigada por essa explicação. E, inclusive, a brincadeira, eu acho que ela é muito didática para a gente poder gravar mesmo a ideia de que é meia hora, né? Sem dúvida, né? E vamos à nossa placa de hoje? Vamos ver qual é a novidade de hoje. Ela está divertida. Então, vejamos. Bom, meu amigo, você que é o responsável aí por essa placa, né, que deve ter colocado em algum lugar, ela ficou realmente muito complicada. Você veja que você até colocou aí um traço no meio dela, fica parecendo que ela precisa ser lida em duas partes, quer dizer, a metade primeiro e depois a outra metade.
Só que também não dá, aí eu teria que usar a palavra proibido. Parece até que você deixou mesmo a palavra proibido solta, para ela servir para os dois lados. Então está assim, proibido o uso de chuteira, né? E proibido deixar lixo no campo. Então, parece que a sua intenção foi essa. Olha, normalmente a gente coloca um "é" antes da palavra proibido. Fica interessante, não quer dizer que aí está errado, não. Você poderia ter falado assim, é proibido o uso de chuteira e deixar lixo no campo, né? Então, eu acho que você poderia tirar esse risco do meio aí e fazer dessa forma. Por exemplo, é proibido o uso ou proibido o uso, tanto faz, pode colocar, acrescentando um "o" aí, pode deixar assim, de chuteira. Chuteira, está escrito certo. Parabéns aí, normalmente as placas têm o "i" pingado, e a sua não tem. Parabéns, é assim mesmo, o "i" maiúsculo não tem pingo. Agora, aí no deixar, deixar você escreveu com CH, e de verdade é com X. Então veja, corrija aí a sua placa, deixar, até aí está certo, troca o CH por X. Deixar lixo no campo. Então vamos entender a sua placa melhor, para você tirando esse traço aí no meio, dividindo a sua placa em duas, você poderia só dizer assim mesmo, é proibido o uso de chuteira e deixar lixo no campo, né? Porque a chuteira, normalmente, ele não vai deixar. E se você está considerando a chuteira como lixo, aí é um problema sério, não é isso? Nós não acreditamos que ele não vai deixar a chuteira no campo. Portanto, é proibido o uso de chuteira e deixar um X lixo no campo. Muito obrigada, professor, por essas explicações, e eu quero aproveitar e convidar você que está nos assistindo para participar do nosso programa, enviando alguma palavra que traz dúvida para você na escrita ou até mesmo na pronúncia, ou então alguma placa com desvio linguístico que você encontrar por aí. Você pode enviar para esse telefone que está aparecendo aqui no vídeo, que é um telefone com WhatsApp, e você vai poder participar do nosso programa. Vai ser muito legal, né, professor? Sim, sem dúvida. E nós já queremos te agradecer aí, e agradecer essas pessoas que têm encaminhado também alguma coisa para a gente corrigir. Viu? Muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. Estamos encerrando aí o primeiro bloco. E a você que está nos assistindo, fica aí mais um pouco e temos novidade aí para o segundo bloco. Eu aguardo vocês daqui a pouquinho. Estamos iniciando o nosso segundo bloco e, como eu disse, que nós teríamos novidade hoje para você. Então, nós estamos recebendo aqui o professor José Carlos Moreira. José Carlos Moreira é formado em administração, fez aí especialização, vários cursos e também depois fez o curso de Direito. Também tem mestrado, né, na área de meio ambiente. Que bom, seja bem-vindo aqui, professor. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, professor, pelo convite, né? É um prazer estar aqui num programa aí de muito sucesso. Nós acompanhamos, né? E muito bom estar aqui hoje. Mas então, como eu disse, o professor Zé Carlos é coordenador também do curso de administração do Centro Universitário de Caratinga. E como administrador e trabalha com o pessoal da administração, que normalmente são pessoas envolvidas em atividades comerciais. Então eu queria ouvir de você, né, nós que prezamos muito pela língua portuguesa e sabemos que em cada setores há algumas palavras especiais, a maneira de dizer diferente, né? Um médico, por exemplo, vai atender o seu paciente,
de repente ele até precisa mentir. Ele não pode, mentir não seria a palavra muito pesada, mas omitir. Porque às vezes ele não pode falar com o paciente aquilo que ele tem, não é isso? Agora, com relação assim à linguagem no comércio, né, para você convencer a pessoa que aquele produto é de primeira qualidade, essa linguagem é diferenciada dessas outras linguagens, às vezes a linguagem lá no boteco, a linguagem em qualquer outro setor. Como que é isso, Zé Carlos? Professor, nós temos, né, um exemplo aí anterior, né, a questão da venda em si, né, o vendedor é aquele que falava muito, né, e hoje, com a informação, né, o cliente ele já chega muito bem informado sobre o produto. Então, o que acontece na verdade hoje, o vendedor é um consultor, ele é um assessor, ele assessora essa compra. Então, ele é uma pessoa mais técnica, né? Ele tem que ter conhecimento daquilo que ele está vendendo para poder fazer essa orientação. O convencimento, ele está nesse conhecimento de falar e mostrar para o cliente os valores que o seu produto tem, né? E na hora certa, ele tem que estar numa posição de igualdade com o cliente. Um cliente mais formal, um cliente, às vezes, com menos formalidade, né? Ele tem que adequar. Quanto mais igual ele for o cliente, mais sucesso ele terá no resultado da venda. Agora, esse convencimento aí, então hoje, porque a gente até no passado dizia muito que um dos primeiros mandamentos do vendedor é fazer quem não quer querer. Mas se esse já vem hoje pensando o que ele vai comprar e já sabendo por que ele vai comprar e por que ele vai comprar aquele produto, aí fica mais difícil então desse convencimento ou não. Como você analisa isso? Tanto o produto ou serviço que você vai colocar, você tem que criar valores para ele, né? Mostrar o porquê que ele é bom, por que você está oferecendo aquele produto, né? Hoje você consegue diferenciar seu produto, é o poder da diferenciação. É mostrar que o seu produto tem qualidade e superior ao outro. Então, é você ter o conhecimento técnico e falar a linguagem, né? Ou através de palavras ou de gestos, olhar no olho do cliente, né? Colocar ele numa posição mais confortável. Se ele está em pé, fique de pé. Se ele está sentado, procure sentar para você não ofender, não ficar muito como uma questão autoritária. Na verdade, você tem que criar seus valores. Significa que o corpo tem que falar, né? Sem o corpo, hoje, grande parte da decisão, a parte da comunicação, dessa linguagem, é através do gesto, através do tom de voz, né? Através do olhar. Isso aí, ela repercute muito mais às vezes do que você falar sobre um determinado produto ou ficar falando coisas que às vezes não tem nada a ver com aquilo que o cliente se importa. Então significa que falar muito não é um bom conselho? Falar o suficiente e com equilíbrio. Com equilíbrio. Né? Você não falar coisas que venham comprometer aquilo que você está querendo mostrar. Fazer alguma brincadeira, alguma coisa, é aconselhável ou não? A brincadeira está quando você sabe fazer a brincadeira. Quando você não sabe fazer a brincadeira ou entrar numa coisa mais engraçada, se você não tem esse dom, é melhor evitar. Tem pessoas que falam uma piada já normalmente, né? E tem gente que às vezes a mesma piada fica muito pesada. Então é melhor ter essa observação sobre você mesmo, um autoconhecimento para você poder participar dessa forma. E naturalmente deve analisar bem o cliente, não é isso? For uma pessoa mais idosa, uma pessoa, né, que você já chegou lá com uma brincadeira, pode ser que abra caminho, né? Exato. Isso é a mesma coisa de falar de futebol ou de política. Se você fala a pessoa é um esportista, ele gosta do futebol, você vai falar que é Cruzeiro, ele vai falar que é Atlético e vai ter uma boa convivência. Mas se ele tiver assim, for mais formal, ele ser assim, uma pessoa mais pesada no sentido de comportamento, às vezes ele pode achar ruim não comprar de você torcer para esse ou para aquele time, né? Então você tem que ter muito cuidado, você tem que levar de acordo com o cliente. Tem cliente que ele entra na loja e quer ser logo atendido.
e outros que querem primeiro passear na loja, verificar e depois ser atendido para poder tirar suas dúvidas ou o fechamento da venda. Bom, então quer dizer que precisa ter muito cuidado com a linguagem, né? A linguagem é fundamental nesse sucesso ou insucesso da venda. A forma de comunicar é essencialmente, essencialmente assim, muito forte em relação a esse primeiro contato, né? A primeira impressão é que fica. Se você às vezes falar num tom, ou você fazer um gesto, ou você pronunciar qualquer coisa, pode achar como uma ofensa e acaba você perdendo aquele cliente, ele ficando desconfortável. Okay. Né? A venda é um processo, então você tem que trabalhar todas essas etapas bem trabalhadas para poder ter sucesso. Pessoal, nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa. Quero agradecê-lo aí ter atendido o nosso convite e foi muito esclarecedor aí para o cliente e também para o vendedor, né? Quer dizer, de uma maneira muito especial o vendedor. Como você disse, o vendedor já tem que ter esse cuidado, porque o comprador já chega sabendo o que ele quer. Dificilmente ele é convencido a levar outra coisa, né? Porque ele foi comprar X ou Y. Então, quero te agradecer pela presença. Muito obrigado. E a você que está nos assistindo, nós te agradecemos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.